Em uma véspera de Ano Novo, pessoas andavam pelas ruas felizes para arrumar os preparativos. O rabugento Sr. Scrooge olhava tudo pela janela do seu trabalho. Que absurdo! Todas essas pessoas correndo no frio. Eu odeio o Ano Novo. Começaram a acontecer. Portas e janelas começaram a bater. Haviam barulhos estranhos e assustadores nas portas e em outros lugares da casa. O cachorro, novamente, começou a latir. No começo, o senhor não ligou muito para o que estava acontecendo. Até que, de repente, um fantasma apareceu na frente dele. Uma luz surgiu. Quando o Sr. Scrooge abriu seus olhos, viu o fantasma de uma criança. O fantasma dos últimos réveillons. O Sr. Scrooge estava em choque. Olá! Agora eu vou te levar para uma viagem para o passado. Oh, o que está acontecendo? Socorro! O fantasma o levou para o passado, quando o Sr. Scrooge era uma criança. E lá estava ele, pequenino, em sua infância. Dava para perceber que a infância do Sr. Scrooge tinha sido bem feliz. O fantasma o levou para ver seus primeiros chefes de trabalho, quando era ainda jovem, sempre passando momentos felizes no trabalho e com a sua família. A esposa do Sr. Scrooge também estava lá. Eles estavam dançando e se divertindo muito. E então o fantasma levou o Sr. Scrooge aos réveillons de anos anteriores. Sua esposa chorava. A gente se divertia tanto antes. Você cuidava muito de mim. Agora você só pensa em dinheiro. Eu não tenho mais lugar na sua vida. Devemos nos separar. Não conseguindo ver essa cena tão triste, o Sr. Scrooge pediu ao fantasma para voltar para o presente. Eles o odiavam. Foi quando ele viu que estava completamente errado. O ajudante levantou e começou a falar. Eu quero agradecer o Sr. Scrooge por ter me dado a oportunidade de ter um emprego e por sempre me pagar em dia. Nós temos o que comer graças a ele. Mesmo o Sr. Scrooge sendo malvado com seu ajudante, era incrível como ele conseguia ser grato ao Sr. Scrooge. Depois, ele viu a criança doente do seu ajudante, que ficava em uma cadeira de rodas. Ela era magrinha e doente. Ele havia ficado muito rabugento e que ninguém gostava mais dele. Foi quando ele viu o túmulo do filho do seu ajudante, que, diferente do dele, estava cheio de flores. Ele não conseguia mais ficar vendo essa cena e pediu para voltar. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu não vou ser aquele velho rabugento. Eu prometo a você. De repente, ele estava de volta à sua casa. E, felizmente, não era meia-noite ainda, e seu cachorro começou a latir. Sr. Scrooge percebeu, então, que ainda tinha tempo para mudar algumas coisas, e, muito feliz, resolveu sair de casa. Primeiro, ele foi no açougue. Ele comprou um lindo e grande peru e perguntou se poderia levá-lo à casa do seu ajudante. E então, ele comprou um brinquedo e perguntou se podia levá-lo para o filho doente do seu ajudante. E, finalmente, correu para a casa dos seus irmãos e passou a ceia junto com a sua família, comendo e se divertindo. Depois, ele fez questão de ajudar no tratamento da criança doente e cuidou como se fosse seu próprio filho. Ele ajudou os pobres e começou a tratar melhor as pessoas. E daquele dia em diante, ele nunca mais foi rude, egoísta ou rabugento com ninguém. Então, alunos do 5º ano, bom dia. Vamos aqui iniciar mais uma semana de aula. Nossa aula de português hoje vamos dar continuação ao gênero textual teatro. E aí, na aula anterior, deixei com vocês a leitura do texto
do Senhor Scrooge, que é um conto de Natal. E hoje também nós vamos dar continuidade a esse texto. Na página 44 traz o texto A Última Chance. A Última Chance, vamos descobrir de quem está falando, né? Continuando aí com a história do Senhor Scrooge, vamos ver como é que vai se encerrar esse texto. Coloquei para vocês aí um pequeno filme, um curto filme, que fala um pouquinho da história, para que vocês possam entender e ajudar vocês a compreender melhor a interpretação do texto. Na página 48 e 49 até a página 50, vocês vão fazer aí a interpretação do Senhor, ou a interpretação do texto que fala do Senhor Scrooge. Senhor Scrooge era um senhor velho, rabugento, que não gostava do Natal. Porém, como um conto, né, existe aí as partes de fantasia. E aí, então, em uma determinada noite, apareceu aí um fantasma que o levou a vivenciar alguns natais passados de sua vida e também ver o que aconteceria no seu futuro. E a partir disso, ele conseguiu mudar a sua maneira de ser, se transformando assim em um homem mais alegre, mais prestativo. Então, essa foi a nossa parte de gênero textual. E hoje, para o estudo da língua, nós vamos aprender sobre A com H e acento e o A comum, que muitas das vezes, na hora de escrever, temos dúvidas. Vamos lá. Vamos observar as regras. O A com H e acento, podemos chamar ele de A verbo e o A comum de A artigo. Observando a primeira regra, emprega-se o A para identificar o tempo passado, fatos que já aconteceram. Por exemplo, vamos ver o exemplo. O computador chegou há 3 dias. Ora, se chegou há 3 dias, então, refere-se ao tempo passado, um fato que já ocorreu anteriormente. E uma dica, você pode também substituir esse a por faz. O computador chegou faz 3 dias, para melhor entendimento de vocês. E vamos aí continuando as regras. Regra de número 2. A forma A também ela é usada no sentido de existir. O exemplo: há muitas pessoas neste lugar. Existem muitas pessoas nesse lugar. Então, está aí expressando a forma de existir, correto? Então, vamos observar agora a terceira regra. Emprega-se a artigo para indicar tempo futuro, fatos que ainda irão acontecer. Por exemplo, o computador chegará daqui a 3 meses. Ora, se o computador ainda não chegou, ele chegará daqui a 3 meses, então ele está indicando aí o tempo futuro. Então, nessa situação, o artigo, o A é o artigo. Vamos para a regra de número 4. Emprega-se a para intervalos de tempo. Por exemplo, de hoje a 3 dias ele virá visitar-nos. Ou seja, houve aí um intervalo de tempo. Então, vamos usar aí o a artigo. Então, vamos lá para a regra de número 5. Emprega-se a para indicação de distância. Por exemplo, vamos observar o exemplo, chegaremos daqui a 3 metros. A 3 metros está fazendo aí uma indicação de tempo, portanto, vamos utilizar o artigo a, correto? Agora vamos aqui fazer um pequeno resumo para facilitar, então, o entendimento de vocês. Emprega-se a para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram, no sentido de existir. É importante também lembrar que não se deve utilizar a frase ou a palavra há muitos anos atrás. E também lembrem-se de empregar o a, artigo, para indicar tempo futuro, fatos que ainda irão acontecer no intervalo de tempo ou indicação de distância. Então, por hoje é só. Inscreva-se no canal da escola, quem ainda não se inscreveu, e até a próxima.